Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica. E para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E bem pessoal, no vídeo de hoje estarei aqui analisando a criptomoeda da Binance no mercado financeiro com base da análise técnica. E tentarei fazer isso aqui no tempo gráfico diário, semanal e mensal para projetar possíveis operações para o longo prazo, para o curto prazo e também, se der aqui, claro, para o médio prazo de aplicação. E é sempre muito importante lembrar, pessoal, que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda. Também, pessoal, começando aqui inicialmente com a nossa análise do gráfico técnico diário. Eu gosto de usar o gráfico técnico diário porque ele reflete as negociações que são feitas diariamente pelo criptoativo. E esse gráfico técnico, ele também é muito bom porque ele ajuda você a perceber as tendências intermediárias que estão se formando aqui no gráfico técnico. É exatamente porque não é só de longo prazo que vive o investidor. Então, você também perceber aqui no gráfico técnico tendências e oportunidades de curto e médio prazo de aplicação também é muito importante e interessante para você. E bem, eu já falei muito aqui, vamos diretamente para o gráfico técnico e perceber algumas coisas bem importantes para ser destacado. Primeira análise muito importante a ser feita sobre o seu price action. Note aqui um comportamento de preço que, pela teoria de Dow em aplicação, ela denotaria um comportamento de baixa para o mercado. Isso porque, pessoal, podemos perceber aqui no gráfico técnico claramente uma formação de preço formando topos e fundos descendentes, ou seja, cada vez mais topos mais baixos do que os anteriores. E esse comportamento de preço, pessoal, ele denotaria justamente um pessimismo maior de mercado. E esse pessimismo ele pode ser reforçado se você também perceber o comportamento de preço abaixo de linhas de médias móveis, que é exatamente o que podemos perceber nesse momento com o price action em relação às suas linhas de médias móveis. E a análise com linhas de médias móveis também é muito importante porque ela reflete a tendência subjacente do tempo gráfico e ela também é um potencial ponto de suporte ou de resistência para o mesmo. E você pode perceber isso olhando para o gráfico técnico. Perceba que várias vezes o comportamento de preço acaba testando essas linhas como potenciais pontos de resistência para o comportamento de preço. E sendo assim, você pode unir mais de um fator aqui na análise técnica para observar o comportamento de pessimismo que está acontecendo no mercado desse momento. E nesse sentido, pessoal, pela teoria, é dito que você não pode estar comprando nesse momento. E aí você pode estar se perguntando nesse momento, mas por que eu não posso comprar? Não está na baixa? A baixa não representa a melhor oportunidade para você comprar um ativo barato? De fato, pessoal, é na baixa de mercado que nós podemos, por exemplo, ter a melhor oportunidade para comprar um ativo a um preço mais justo ou até mesmo a um preço melhor de oportunidade. Porém, você vai ter que concordar comigo que comprar na baixa e ver o ativo cair ainda mais é uma merda, não é? Pois é, e é exatamente isso que muitos traders e investidores estão fazendo isso aqui com várias criptomoedas. Viram a baixa de mercado acontecendo e estão comprando aqui e estão nesse momento com um prejuízo muito grande. E esse comportamento do preço cair ainda mais, pessoal, é explicado justamente pela teoria. Por isso que é dito pela teoria que o price action determina a tendência e apenas uma reversão do seu comportamento de preço que poderia sinalizar que ela foi revertida. Então, em outras palavras, para que fique mais fácil para você entender, vai cair até que se prove o contrário. E a prova do contrário ainda não aconteceu. E justamente essa situação, pessoal, se agravaria ainda mais se você comprou justamente no momento em que o mercado está virando para um bear market de longo prazo. Isso porque, pessoal, esse movimento de baixa, ele pode durar não apenas alguns dias ou alguns meses, mas sim alguns anos. E aí eu te pergunto, você aguentaria mesmo anos de negociações com seu dinheiro com ativo em baixa e te dando prejuízo? Ah, Orlando, mas eu não acredito que isso vai acontecer com a Binance ou com outro criptoativo aqui. Gráfico técnico do Bitcoin, vou colocar aqui no gráfico também diário para que vocês possam perceber o seguinte movimento de preço. Observe aqui o ano de 2017 com o Bitcoin, também uma forte alta no seu comportamento de preço naquele ano e logo depois aconteceu uma grande baixa para o mercado. Então perceba aqui o seguinte, o Bitcoin estava em alta, formando topos e fundos ascendentes, formou aqui o topo histórico da época que era em 20 mil dólares e depois disso começou a formar topos e fundos descendentes. Muitas pessoas naquela época encontraram nessa baixa uma boa oportunidade para comprar o Bitcoin mais barato e surfar no eventual comportamento de alta que estava se formando ainda no Bitcoin. Porém, pessoal, perceba aqui claramente no gráfico técnico que o pessimismo tomou conta do mercado naquela época, o Bitcoin ficou formando topos e fundos descendentes e chegou aqui, pessoal, a desvalorizar em mais ou menos aqui um ano de negociações mais do que 80%. É claro, pessoal, que o
longo prazo acabou empurrando novamente aqui o comportamento de preço do Bitcoin para cima. E hoje quem, por exemplo, comprou lá atrás a 20 mil dólares e não vendeu, aguentando aqui todo esse prejuízo, hoje está com lucro muito bom. Mas aí também é aquela questão, quem não vendeu aqui atrás com essa baixa, já tinha esse dinheiro destinado para investimento de longo prazo. E aí eu te pergunto, você que está comprado nesse momento com Binance, com Bitcoin, com Ethereum, com Dogecoin, com qualquer outra criptomoeda que seja no mercado, e está aguentando essa forte baixa dizendo que está pensando no longo prazo, você de fato aplicou esse dinheiro pensando no longo prazo? Ou você comprou na euforia acreditando que teria uma rentabilidade altíssima num curto e médio prazo de aplicação? Pense bem nisso e pense também nisso que aconteceu aqui com o Bitcoin, porque a história tende a se repetir. Voltando aqui então para a Binance, para perceber mais alguns pontos muito relevantes na nossa análise. Então, eu acho que vocês já perceberam que o comportamento de preço, ele também ajuda você a tomar uma decisão melhor pensando aqui no longo prazo da aplicação. E também acho que você deve estar percebendo aqui no gráfico técnico que talvez essa não seja mais a melhor oportunidade para compra nesse momento com esse criptoativo. Mas vamos então ampliar o nosso horizonte de análise colocando aqui um tempo gráfico mais longo e perceber se essa mesma análise no tempo gráfico diário também se aplicaria. Colocando aqui o tempo gráfico semanal, já podemos perceber aqui um price action que aponta uma possível reversão do seu comportamento. Isso porque anteriormente nós podemos perceber aqui claramente no gráfico técnico a formação de topos e fundos cada vez mais altos do que os anteriores. Porém, note aqui que após essa grande alta para o seu comportamento de preço, ele acabou encontrando uma grande resistência para o seu comportamento nessa faixa de negociações, acabou baixando muito e acabou também formando um topo mais baixo do que o topo anterior. E essa sinalização, embora seja muito importante, ela ainda não confirma uma reversão de mercado. Isso porque, como também diz a teoria de Dow, a reversão é caracterizada por topos e fundos descendentes de forma simultânea. Então apenas uma formação de topo mais baixo que o anterior é um sinal importante para baixa, mas não é um sinal completo. Sendo assim, repare bem, o comportamento de preço em um tempo gráfico mais longo como o semanal ainda não aponta uma reversão de mercado para a tendência primária de baixa. E sendo assim, com essa reversão não caracterizada, eventuais oportunidades de compras pensando ainda no longo prazo ainda podem ser aplicadas. No caso aqui então, por exemplo, podemos perceber que os comprados aqui dessa faixa de negociações próxima à linha de média móvel de 50 períodos compraram em uma posição realmente bem relevante para o mercado. Isso porque, pessoal, além de notarmos nessa mesma faixa de negociações uma linha de média móvel bem importante, também percebemos aqui um fundo anterior de mercado, potencializando então essa região como realmente um bom suporte para o preço. E como o mercado ainda não reverteu, essa faixa de negociações aqui próxima à região aqui de 233 dólares poderia ser realmente um bom ponto de compra pensando ainda em um longo prazo de aplicação. E observe aqui também no RSI de 14 períodos um fator de momentum bem importante em que o seu comportamento de índice de força relativa ainda se manteve acima da região de 50 pontos da sua escala. E isso, pessoal, é um sinal maravilhoso para os participantes comprados do mercado, porque normalmente em tendência de alta, um ativo de renda variável ele tende a oscilar entre 50 e 80 pontos da sua escala. E dessa forma, pessoal, atrelando aqui momentum também a nossa análise, também poderíamos de fato identificar esse ponto como uma grande oportunidade de compra pensando em um prazo maior de aplicação. E por último, pessoal, o gráfico técnico mensal, que é somente o gráfico técnico mais importante para análise técnica. E, inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, eu gostaria de falar para vocês que um dos princípios técnicos mais importantes da análise técnica é que quanto maior for a sua análise de tempo, melhor e mais assertiva será a sua análise técnica sobre o mercado. Sendo assim, pessoal, padrões de preço, padrões de candle, indicadores, setups são sempre muito mais assertivos quando colocamos um grau maior de tempo na sua análise. Por isso, então, que quanto maior o tempo, maior o significado técnico para a sua análise. Percebe-se aqui, então, que por um bom tempo, essa criptomoeda apresentou um comportamento de preço lateralizado e após muito tempo aqui, ela acabou rompendo o topo anterior de resistência no mercado com muito volume de negociações e assim explodindo o seu comportamento de preço. Note aqui, então, no gráfico técnico que após esse rompimento aqui, o ativo chegou a valorizar mais do que 1.326%. Pessoal, a Binance deixou muita gente rica aqui no mercado. E nesse contexto, pessoal, observando essa grande explosão no comportamento de preço da Binance, um fator de consequência para isso tudo seria realmente um nível técnico de sobrecompra muito forte em um indicador como, por exemplo, o índice de força relativa. E perceba justamente aqui no gráfico técnico que no auge da sua alta, o RSI chegou a bater aqui 98 pontos da sua escala. E esse nível técnico de sobrecompra, pessoal, era um aviso
aviso muito claro que uma correção estava muito próxima de acontecer. E eu acho realmente incrível que muita gente que entende de mercado, que viu isso aqui, ainda assim decidiu comprar justamente na formação desse topo de mercado. É realmente muito difícil de entender. E nisso, pessoal, para que possamos observar aqui se o comportamento de preço nesse momento está apresentando uma correção saudável, vamos colocar aqui a retração de Fibonacci. E perceba aqui, pessoal, com essa ferramenta que o comportamento de preço tem encontrado aqui um suporte bem próximo aqui à linha de retração de 61% de Fibonacci. Lembrando aqui, pessoal, que a análise do comportamento de preço com Fibonacci é muito importante pela regra de ouro que existe no mercado. E a regra de ouro, para quem não conhece, é uma regra que diz que o mercado tende a corrigir cerca de 1/3 a 2/3 do seu movimento em sentido contrário antes de continuar com a sua movimentação de tendência principal. Ou seja, pessoal, ativos que estão em tendência primária de alta, por exemplo, eles tendem a corrigir um pouco desse movimento antes de continuar com a sua movimentação. E justamente essa correção que acontece no comportamento de preço, ela é avaliada entre 1/3 e 2/3 do seu movimento em sentido contrário. E qual é, pessoal? É exatamente a ferramenta que ajudaria você a perceber isso, a ferramenta de retração de Fibonacci. Por isso que eu digo a você, Fibonacci é essencial para a análise técnica do mercado financeiro. E dessa maneira, pessoal, a observação técnica de um comportamento de preço que ainda está corrigindo em números de Fibonacci e formando topos e fundos ascendentes, ainda podem dar para você realmente posições compradas bem interessantes voltadas para o longo prazo. E sendo assim, pessoal, nesse sentido em que você observe um gráfico técnico mensal com o preço corrigindo em número de Fibonacci, pensando realmente em um longo prazo de aplicação com o seu dinheiro, aí sim faz muito sentido você comprar bem próximo dessas faixas de negociações em uma baixa que aconteceu no mercado. E o que realmente, pessoal, não vai dar certo para você é observar um tempo gráfico mais curto, o preço caindo, você comprando nesse momento pensando em um curto prazo, em um médio prazo de aplicação e achar que isso é uma boa oportunidade de mercado. Então tenham aqui, pessoal, mais estudo técnico, mais noção sobre o mercado e também mais alinhamento com a sua estratégia de negociações com curto, médio ou longo prazo antes de você realmente abrir uma posição nesse mercado que é maravilhoso, mas que pode lhe machucar bastante. Eu agradeço muito a você por assistir esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.